Bom, certamente você já ouviu falar de um cara chamado Immanuel Kant, um filósofo alemão, responsável pelo lema mais famoso, acredito, do iluminismo, que é sapere aude, ou seja, ouse saber. Essa ideia de ousar saber, ou seja, ter coragem para fazer uso do teu próprio entendimento, é um lema que norteia aí o iluminismo, as aspirações iluministas de esclarecer as nossas próprias ideias e fazer o melhor uso de nossos juízos, ou seja, fazer com que a nossa racionalidade, a nossa razão seja o mais acurada possível. Aliás, o Kant explica um pouquinho melhor essas ideias no texto dele chamado O que é o esclarecimento, ou O que são as luzes, que eu tenho em versão audiotexto aqui no canal, é só olhar aí no card que eu coloco aí na tela. E nesse texto, o Kant deixa bem claro uma distinção que até então não tinha sido feita por ninguém, que é a ideia de maioridade e de menoridade intelectual. Para o Kant, menoridade, ou seja, ser menor intelectualmente, é quando tu te deixa ser conduzido por outros, ou seja, no nosso jargão hoje em dia, é quando tu é gado demais. É quando, por exemplo, você não tem muitas opiniões políticas elaboradas na sua própria cabeça, mas você pega o que um líder político fala e adota para si mesmo. Afinal, aquele líder político é uma autoridade, ele deve saber do que está falando, não é mesmo? Ou então você respeita algum guru intelectual ou guru espiritual a ponto de tudo que ele falar você validar. Não, isso deve ser verdade, porque não é apenas uma pessoa comum que está falando, é o guru tal. Ou seja, para o Kant aqui, tu está sendo menor intelectualmente falando, porque tu não está fazendo uso do teu próprio entendimento. Tu está simplesmente deixando de atribuir critérios para aceitar como uma coisa como sendo verdadeira ou falsa. E é aí que o Kant defende que nós devemos buscar a maioridade intelectual, que é justamente isso do sapere aude, né? Do ouse saber, de fazer o uso do teu próprio intelecto para poder interpretar a realidade de uma forma mais acurada, mais crítica. Aliás, para quem conhece um pouco da história da filosofia, esse pedido por criticidade não é tão moderno assim. Na verdade, esse pedido por pensamento crítico pode ser localizado desde a Grécia Antiga já com o Sócrates. E o Sócrates foi um cara que revolucionou a filosofia porque ele colocou o ser humano no centro do pensamento filosófico, ou seja, agora cabia ao ser humano desafiar as suas preconcepções de realidade para poder finalmente dizer e atribuir a qualquer coisa que seja percebida algum grau de veracidade. Ou seja, se aquilo que eu olho, se aquilo que eu percebo, a gente precisaria interpretar tudo que nos chega à mente por um viés um pouco mais abstrato, um pouco mais lógico, tentando confrontar aquilo que nos parece, aquilo que nos acredita, com aquilo que definitivamente é a partir do uso da lógica, da razão, da racionalidade. E uma das formas que o Sócrates se utilizou para poder interpretar a realidade nesse reino humano de interpretações daquilo que chega à nossa mente, para poder, enfim, alertar os seus conterrâneos de que eles podem estar sendo ignorantes no final do dia, foi aquilo que ele chamou, que Platão chamou posteriormente, descrevendo as indas e vindas de Sócrates, né, de maiêutica e de ironia socráticas. Basicamente, a ironia consiste em tu mostrar-se ignorante quando na verdade tu não é. Ou seja, se uma pessoa chega pra mim e pergunta alguma coisa que eu sei, eu tenho algum conhecimento sobre aquilo, mas a pessoa me pergunta ou ela faz uma afirmação que na verdade é falsa, conforme o meu conhecimento, eu finjo que na verdade eu não sei sobre aquilo, ou seja, só sei que nada sei. E a partir dessa aparente ignorância, trocando um papo com a pessoa de uma forma meio despretensiosa, o Sócrates vai aplicando aquilo que se convencionou chamar de maiêutica, que é basicamente algo como partejar ideias, né? Isso porque a mãe do Sócrates era parteira e ele queria, de certa forma, não fazer com que outras pessoas expelissem filhos por aí, mas que expelissem ideias boas e corretas. Então, a partir dessa aparente ignorância, né, dessa ironia socrática, tu tem aquele método que permite a pessoa perceber que, na verdade, ela não sabe tanto quanto ela pensa que sabe. Ou seja, trata-se aqui de convidar o outro à reflexão para que ele possa bater introspectivamente na própria ignorância.
Ou seja, já em Sócrates, a gente vê essa pretensão iluminista, né, de buscar o esclarecimento. Sócrates não botou nessas palavras de maioridade e minoridade intelectual, mas ele sabia muito bem que ao fazer essa relação, essa troca de palavras que se baseia na mais pura racionalidade por meio de uma linguagem lógica e que busca ser coerente e consistente, Sócrates sabia que no final do dia ele conseguiria fazer os seus interlocutores perceberem que haveria falhas no seu próprio raciocínio. E aí, então, quando tu se percebe ignorante, nesse exercício introspectivo que também é dialético, porque tu tá trocando um papo ali com alguém que tá fora da tua própria mente, não é mesmo? A partir desse exercício, tu começa a perceber outros caminhos que te permitem chegar às ideias corretas ou então tornar as tuas próprias ideias cada vez mais coerentes. E em filosofia a gente sabe que o importante mesmo é tu conseguir ter ideias que sejam não apenas coerentes, como também consistentes. E aqui a distinção é bem básica. Coerência é algo que acontece no conjunto da própria teoria, no conjunto das próprias ideias. Então, se ela é um modelo fechadinho e que tudo faz sentido dentro desse modelo, então é uma ideia coerente. Já a ideia de consistência, ela é mais abrangente, ela consegue ir além desses modelos teóricos, desses modelos de crenças que nós estabelecemos para nós mesmos e conseguir fazer sentido em outros modelos. Ou seja, não basta as nossas ideias serem meramente coerentes, elas precisam ser consistentes também, elas precisam ir além do nosso conjunto de valores, da nossa caixinha. E uma das formas de conseguir atingir essa consistência é justamente pelo método dialógico, ou dialético, como vocês preferirem chamar, em que a gente pode trocar ideias com interlocutores e poder então, a partir de afirmações e refutações, ou do que o Hegel chamaria de tese, antítese e síntese, né, poder chegar a alguns consensos que vão nos aproximar da realidade. E aí que entra a questão dos animais. Isso porque quem está acompanhando aqui o canal já percebeu que eu postei um vídeo dialogando com algumas pessoas justamente sobre as suas crenças quanto aos animais, né? E o que eu fiz ali foi simplesmente aplicar o método socrático para fazer e ajudar as pessoas a chegarem a esse pensamento autônomo, né, em que a pessoa vai chegar a um esclarecimento a partir desse partejar de ideias, em que eu seria apenas alguém que facilita essa reflexão, mas é a própria pessoa que vai chegar às conclusões necessárias e cada vez mais realistas e verdadeiras. Ou seja, nesse jogo dialético, a pessoa que faz as perguntas, a pessoa que questiona as posições que nós colocamos para nós mesmos como verdadeiras e acabou por aí, essa pessoa está ajudando o seu interlocutor a alcançar o esclarecimento, está ajudando ele a pensar por si mesmo. E não é à toa que muitos veganos ativistas falam muito no método socrático. Isso porque o método socrático, que é esse método de fazer partejar ideias, de fazer a pessoa perceber os seus erros de raciocínio, esse método geralmente, quando aplicado quanto à questão dos animais, faz a pessoa concordar na validade, sobre a validade, né, dos argumentos veganos, dos argumentos favoráveis aos direitos dos animais. Ou seja, quando uma pessoa consegue, por meio dessa troca de ideias, perceber que aquelas suas crenças passadas sobre os animais serem objetos, sobre eles não terem direitos, sobre às vezes deles sequer sentirem dor, porque sei lá, são como máquinas, né? Essa pessoa ganharia algo a partir dessa troca de informações, dessa troca de diálogo, porque ela se aproximaria cada vez mais de um esclarecimento, ou seja, ela, por meio da introspecção, por meio da percepção dos seus erros de raciocínio, começaria a pensar melhor e de forma mais orientada a si, de forma mais autônoma, de forma que seja cada vez mais independente. No final do dia, a menoridade intelectual de que o Kant falava e que ele buscava para a gente superar ela, é uma menoridade percebida quando a gente vai falar na questão dos direitos animais, em que a pessoa ignora esse assunto de uma forma totalmente descabida e realmente ignorante. Só que muitas pessoas não têm consciência dessa ignorância.
E é por isso que nós, como pessoas preocupadas com os direitos dos animais, com o reconhecimento da necessidade de considerar moralmente as outras espécies, nós precisamos fazer um trabalho ativista de pavimentar o caminho, né, para que outras pessoas possam pensar por si, para que elas percebam que os seus valores, os seus princípios morais, também, se querem ser coerentes e consistentes, precisam respeitar os animais, adequando as outras espécies, então, na sua caixinha de juízos de valor, para que seus juízos possam, enfim, ser realmente valiosos, para que eles sejam de fato legítimos e necessários para o seu próprio modo de vida, em busca aí de uma vida que seja valiosa, né? De uma vida que eu diria, inclusive, que seja feliz. Naquela visão aristotélica mesmo de propósito do ser humano, de buscar a felicidade, e a felicidade está em praticar hábitos virtuosos e verdadeiros. Então, a partir dessas ideias básicas do iluminismo de buscar o esclarecimento do nosso intelecto, com uma abordagem simples, metódica, metodológica, socrática, de interagir com os nossos interlocutores, nós geralmente fazemos as pessoas perceberem que ser vegano é, no final do dia, pensar por si mesmo. E isso é o que eu vou tentar provar em diferentes situações aqui no canal, trazendo diferentes abordagens, convidando outras pessoas para bate-papo justamente sobre esse assunto, interações com pessoas desconhecidas para mim e para o grande público, intervenções nas ruas, eu quero fazer depois que passar esse momento aí do coronavírus. Enfim, vocês vão ver justamente na prática do que eu estou falando aqui. Por hora eu só tenho um pedido a vocês, além de, claro, se quiser apoiar o canal, Padrim, link na descrição, mas um pedido fundamental para que esse canal tenha um reconhecimento necessário da necessidade do que eu estou tentando fazer aqui. E esse pedido é simples: sapere aude, ouse saber, faça uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. E se vocês levarem esse pedido realmente a sério, vocês vão estar então abertos à possibilidade de perceberem o quão necessários, o quão legítimos e verdadeiros são os direitos dos animais. Eu vou tentar provar isso em diferentes vídeos, em diferentes formatos aqui no canal. Eu espero que vocês possam acompanhar. Então, se ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva, deixe a sua curtida. Mas o principal, que é o mais legal de tudo aqui nessa plataforma, é justamente a interação, é justamente a gente poder trocar ideias e, quem sabe, aplicar aí um método socrático, não é mesmo? Então eu te aguardo nos comentários e bora bater um papo aí sobre isso tudo. O que vocês acham dessas ideias kantianas sobre maioridade, minoridade, sapere aude, essas ideias iluministas que têm guiado, né, o progresso da mentalidade humana filosófica ao redor do mundo. E, claro, essa abordagem retórica dialética metodológica que é socrática. Vocês concordam com o que eu estou tentando trazer aqui? Se vocês discordam, né, por favor, discordâncias são super bem-vindas. Enfim, bora para os comentários e bater um papo. Eu vou ficando por aqui. Quem quiser apoiar o canal já sabe como, né? Os links estão na descrição desse vídeo. É só clicar ali na descrição e vai ver e vai descobrir como poder ajudar esse cara aqui, que está defendendo os direitos dos animais, mas está desempregado. Então, sabe como é que é? Trade-off. Tu tem que fazer uma coisa, podendo fazer outra, ter a liberdade de fazer aquilo para poder fazer isso. Blá, blá, blá. Vida real, é isso, né? Então, um forte abraço e a gente se fala. Até mais.